Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Se fosse ouro ou prata, Peraí, seria maravilhoso. Rapidinho. Você tá dizendo que foi bom pra Portugal, que era o pobre da história. Era o primo pobre. Portugal, Grécia. Pra todos. Você tá falando. Mas a Alemanha pagou essa conta. A Alemanha pagou essa conta. A Alemanha... Então, no caso, a gente vai pagar essa conta com os países lascados do nosso lado. Aí, Argentina, Paraguai, imagine. Entra umas porra dessa do seu lado. O que você acha aí, Renato? É isso. Se tivesse um currency board... Se houvesse um currency board com sede nas ilhas... Como é que você... A ilha que você gosta? Não, qual é a ilha que você gosta? Ilhas Virgens Britânicas, Guernsey. Se tivesse um currency board, uma pessoa jurídica lá, que emitisse a moeda que você depositou em ouro ou em prata, tava maravilhoso, ele só não ia ter moeda, não é isso ou não? Se a moeda fosse baseada em ouro e prata, seria maravilhoso. Depende com a forma com que seja feito isso. Vou lhe dar um exemplo. A Venezuela dobrou a economia depois que liberou geral o dólar circular lá, não é isso? O crime caiu a metade. A Venezuela agora tá vivendo um renascimento econômico com todo mundo podendo ter dólar. Há 3, 4 anos atrás, quem fosse pego com dólar na rua ia preso. Agora liberou geral. Inclusive na rua se anuncia tudo em dólar, até nos sites venezuelanos, não é isso? Beleza. Inclusive uma coisa que eu já comentei várias vezes. Eu acredito firmemente que a Rússia, por exemplo, poderia destruir os Estados Unidos se ela liberasse a circulação de dólares sintéticos. Os BRICS não estão negociando como é que vai fazer uma moeda não dólar entre eles. Se eles fizessem um dólar sintético lastreado em Bitcoin, como o MakerDAO, que essa semana inclusive teve um dos fundadores do MakerDAO que simulou a própria morte, né? O cara de 29 anos, bilionário, morreu numa situação que ninguém viu o corpo e tal, morreu afogado. Uma daquela tipo micéia, exatamente aquele esquema de simular a própria morte. Se você fizesse um esquema daquele, que os países depositassem bitcoins e gerassem um dólar algoritmo super colateralizado, que você negociasse dólares sintéticos, você automaticamente diluiria o dólar, e quanto mais esse dólar sintético fosse negociado, ia ser mais demandado que o dólar real, porque não ia ser, como é que chama? Não ia sofrer a expropriação que pode ser sofrida no caso do bancário, não pode ser falsificado como o dólar físico. Esses países só iam ganhar, porque o colateral que eles colocaram lá ia valorizar. A Rússia, por exemplo, a China podiam destruir os Estados Unidos facilmente, que destruiriam o valor do dólar fazendo isso. Depende como seja feito. Se realmente o poder estiver na mão de políticos, vai ser uma desgraça. Se for uma moeda real, uma moeda que não puder ser diluída, maravilhoso. A questão é que as pessoas não renunciam em geral a poder. As moedas fiduciárias todas elas tendem a zero. Os estados eles não vão existir do jeito que a gente conhece daqui a 20, 30 anos. Os estados vão ser menos relevantes que as igrejas. Esses estados têm os dias contados. Quem nos garante isso é a curva de Laffer, não é isso? Eles tendem a arrecadar cada vez menos, porque eles vão aumentar a presença deles. O governo vai regular mais ou menos. Quando o governo regula e tributa mais, depois de um certo ponto ele vai arrecadar menos. As atividades informais vão aumentar. A erosão fiscal vai ser brutal. O Estado vai arrecadar cada vez menos. O Estado daqui a 5 ou 10 anos vai ser menos relevante que agora. A questão é que ele não vai morrer sem lutar. Ele vai proibir moedas físicas, vai impor CBDC, vai impor controle totalitário. Esses 70 mil, não foram 70 mil caras que a IRS, a IRS contratou no ZEUA, nos Estados Unidos, vai ser integralmente para combater relações informais, que é dinheiro em cash, né? Então você acha que se os estados eles fizessem o papel inverso, então, na real ele teria mais tempo de vida? Se os estados adotassem uma moeda de verdade e passassem e fossem forçados a fazer austeridade fiscal, como Portugal foi obrigado a fazer austeridade fiscal, eles podiam entrar em um caminho mais sustentável. Perfeito. Ou não, isso não aconteceu com o Bolsonaro? Houve mais moralização? Não houve, Aaron? Como é que você que está acompanhando as empresas estatais? As estatais, em princípio, são coisas que têm um governança inviável, porque pessoas que não são donos administram o negócio. Mas podem ser mais ou menos moralizados, né? Isso moralizou ou não moralizou? Olhando pela contabilidade, pelos fundamentos das empresas. Moralizou bastante. Você tinha a Petrobras com prejuízo de bilhões, com lucros irrelevantes e agora você tem um recorde de lucro nunca visto. Buriti. Uma caixa econômica, um correio que deu prejuízo a vida inteira, tendo mais de 2 bilhões e 600 milhões de lucro. Você pode então, considerar um brega uma coisa imoral, mas tem vários níveis de imoralidade. Você pode ter um brega pedófilo, você pode ter um brega de escravos sexuais, não é isso? Não tem vários níveis de imoralidade no brega, não é isso ou não? Uma coisa é um brega que uma mulher vai lá porque ela quer, não é isso e tal. Outra é com criança, outra é com escravo, não é isso ou não? Um brega que morre, com mutilação, não é isso? Com animais. Tem vários tipos de brega, não é isso ou não? Zoofarm, com animais, né? Eu não sei. Chama, inclusive, tem vários estados que proíbem nos Estados Unidos. Pode teorizar aqui. Chama Zoofarm nos Estados Unidos lá. Tem vários estados que proibiram com jegue, com e tal, não é isso? Que morre gente no meio, não é isso? Não sabia, não. Zoofarm, pode tem tudo isso. Deixa eu quero, vou botar isso aqui. Isso tem vários níveis de moralidade. Tem uma coisa imoral, mas tem vários níveis de moralidade. Na cadeia, todo mundo pisou no pé de alguém. Até o cara que é inocente ali, ele se meteu com alguém que não devia, não é isso ou não? Só que todo mundo na cadeia igual não é isso ou não? Dentro dos vagabundos tem vários tipos de vagabundo, não é isso ou não? Tem ladrão, assassino, estuprador, latrocida, são coisas diferentes, não é isso ou não? Sim.
Renato, quando você falou aqui da questão do ouro e prata, o Duarte fez uma pergunta aqui. Você poderia explicar como se fosse para uma criança? Você está querendo uma explicação bem calma, detalhada. O fenômeno do stock to flow, além do exemplo do ouro e prata, que pode fazer com que a Bitcoin multiplicar tanto o market cap. O stock to flow ainda não está nos livros de finanças. Eu acho que daqui a uns 5 ou 10 anos, quando você comprar o da Modaran, o Copland, qualquer um desses grandes manuais de finanças, ele vai estar lá. Não é porque o modelo stock to flow seja capaz de prever o valor do Bitcoin, mas porque o modelo do stock to flow é um modelo que dá uma noção de precificação de qualquer commodity. Quando você vai avaliar qualquer bem que gere um fluxo de caixa, é fácil avaliar. É fluxo de caixa descontado pela taxa de juros sem risco, não é isso? Você vai ver quanto é que é o risco daquilo ali, quanto é que você é remunerado sem risco, não é isso? E aí você faz o desconto e você descobre. E é por isso que a redução de taxa de juros inflou tudo. A maioria das pessoas fica reclamando de desigualdade social. O que criou mais desigualdade social nos últimos 20 anos foi a redução do juro. Na hora que você reduz o juro, você infla o valor dos ativos, não é isso? É só subir o juro que some a desigualdade social, que o valor dos ativos você desvalorizar. Agora, quando a gente tá falando de ouro, quando a gente tá falando de prata, de milho, de petróleo, ele não gera um fluxo de caixa, só tem um fluxo que é a venda, não é isso? Ele não tem um fluxo de prata, de caixa que você consiga projetar. Então você não tem como avaliar pelo KPM, não é isso? Você não consegue avaliar pelo KPM. Esse pessoal do Stock to Flow, eles demonstraram que existe mais ou menos uma correlação, não é linear, ela é exponencial, entre a relação de quanto aquilo é produzido por ano e qual o estoque daquilo, e o valor total, não é o valor unitário. Não é o valor unitário, é o valor total daquele bem. E ele demonstrou isso com centenas de ativos, mostrando que tem relação. O que ele está dizendo? Que o valor total de alguma coisa é maior quando o estoque dela é maior em relação à produção anual dela. Quando a produção anual de uma coisa é muito grande, a variação inclusive de preço é muito grande. Vamos dizer, milho. Se produz mais milho no ano do que se tem estoque, sim. Então se por algum acaso o milho não for produzido zero um ano, o valor dele vai explodir, né? Isso que não vai ter nenhum. Tomate, seja lá o que for. O ouro, se não for produzido nenhum ouro durante 5 anos, isso não vai interferir brutalmente no valor do ouro. Porque por ano não se produz nem 3% do valor do ouro que já existe. Não é isso? Já existe 5 mil anos de ouro acumulado, não é isso ou não? Sim. Sim. Isso é uma coisa que é meio intuitiva, só que o cara do Stock to Flow colocou na ponta do papel e fez uma correlação. Fez com diamante, fez com prata, fez com ouro e demonstrou que existe uma correlação, não é isso? Sim. E é por esse motivo que o ouro bateu da prata nos últimos 5 mil anos. Nas pirâmides tem escrito lá que 4 partes eles fizeram um acordo com a Síria e pagaram não sei quantos ouros, que era equivalente a não sei quantos pratos, que era 4-1. E na Antiguidade Clássica tem escrito lá na Grécia, que era 8-1. E na época de Jesus tem escrito lá em Jerusalém, que era 12-1. E nos padrões da Baixa Idade Média era 16-1. E nos padrões metálicos 200 anos atrás era 18-1. E agora tá quantas partes de prata de ouro? 80, Olha, né? deve estar por aí, 80, 100. 90, já bateu 100 e tantos, não é isso? E vai continuar desvalorizando. Porque a prata tem uma relação estoque-fluxo que é praticamente do real, bicho. Só que o mundo tem uma quantidade de prata e uma quantidade de ouro. E a prata, ela tem uma aplicação, ela é a segunda commodity mais aplicável no mundo. O market cap dela é muito menor do que o do ouro, mas se tiver qualquer quebra na produção, o valor dela explode, porque o consumo dela é maior, foi o que a gente conversou, né? 10 mil, ela tem mais de 10 mil aplicações industriais, a prata. Então, assim, e existe um bloco de prata muito grande e um bloco de ouro pequeno. E esse bloco de prata, nossa tecnologia está consumindo. A prata ela é destruída pela tecnologia. Então, numa bateria, a prata é destruída completamente. O ouro não, o ouro é eterno. O ouro você não tem como destruir o ouro. Porque você não faz uma aplicação que existe o consumo dele, né? Você não consegue destruir. Por exemplo, se você chegar e fizer uma purificação de um anel, você pega um anel, vamos dizer que você derrete ele todo e joga o ácido. Ele tem na composição dele cobre, prata e ouro. 75% ouro, que é o ouro de 18 quilates, 75% de ouro. Ele tem ali 11 a 12% de prata e o restante ali de cobre. Quando você chega e joga o ácido, todos esses, tanto a prata como o cobre, eles incineram, se perdem, e o ouro não. Então o ouro ele tem essa característica de indestrutibilidade, né? E aí o que vem acontecendo é que nossa tecnologia vem consumindo o que a gente tem de prata. E vai chegar uma hora que esse estado vai ficar muito crítico, e a prata sim pode ter uma hipervalorização em relação ao ouro. A concentração na humanidade, na Terra, no planeta Terra, tem entre 16 e 18 vezes mais prata do que o ouro. A questão é que o stock to flow ele não é linear, ele é exponencial.
E existe 2 vezes mais ouro do que prata em estoque. Que como o Aron tava falando, a gente praticamente, se perder alguma prata, inclusive no fundo do mar, se perder algum ouro no fundo do mar, se perde ouro também. Mas a quantidade de ouro que se perde é irrelevante, não é isso? E a quantidade de prata que se perde é enorme. Qualquer tela, com a questão da reflexibilidade, todos esses celulares têm prata e vai pro lixo. Se tivesse ouro aqui dentro, as pessoas iam abrir e recuperar, não é isso? Mesmo que fosse 1 grama, 2 gramas, esse é um valor relevante. Então, é o que eu tava falando. Existe menos prata do que ouro em estoque e se produz mais prata do que ouro por ano. Isso significa que o valor da prata varia mais e o estoque e o valor de mercado total, o market cap da prata, é ordem de grandeza menor do que a do ouro. Não é um pouco menor não, é tipo, porra, dezenas ou centenas de vezes menor. Exatamente, é. Por causa da relação entre o estoque, que é muito menor, e o fluxo, que é muito maior. A questão do estoque e fluxo é essa. E é por isso que se diz que o Bitcoin tende a valer mais ou menos entre 30 e 40 quilos de ouro, porque nunca haverá mais do que um Bitcoin para cada 30 quilos de ouro. Perfeita explicação. A gente tá falando, já que você falou de Bitcoin, tem várias pessoas aqui querendo saber a relação. Você acha que com o ocorrido agora no Brasil com essas eleições, deveria comprar, não comprar Bitcoin? É isso. Pra mim, comprar Bitcoin é um imperativo moral. Pra mim, é pra comprar Bitcoin sempre a qualquer preço. Agora, existem métricas de mercado que indicam o melhor momento e o pior momento de comprar Bitcoin. Se a pessoa chegar e ler o livro, tem inclusive de graça na internet, Bitcoin Red Pill, ele fala de diversos indicadores, tanto técnicos, quanto de sentimento, quanto de fundamentalistas, que indicam que nunca erraram, que quem obedeceu aquilo ganhou em dólar e ganhou em Bitcoin. Um indicador fácil que a pessoa pode olhar é o Maier Múltiplo, que é a média dos últimos 200 dias. O que é bolha na teoria das bolhas? É quando ele se movimenta, ele sobe mais do que 2 vezes o desvio padrão. Se o negócio geralmente move 10 vezes e moveu 100, você vai dizer, porra, tem alguma coisa errada com esse negócio, não é isso? Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.